É muito gostoso você pegar álbum de fotos, né, da história da vida da gente de papel e ver os aniversários, aquela foto icônica da família na frente do bolo, né, para cantar parabéns, né? Então, é uma celebração e você volta na tua história e você lembra daquele dia e você é capaz de ouvir as vozes das pessoas, você é capaz de sentir o gosto do bolo, que ou foi uma tia, porque antigamente não se comprava bolo fora, se fazia bolo em casa, né? Alguém fazia um bolo de aniversário, né? Eu acho que esse é um lado da celebração. E tem o antagônico da celebração, que é festa toda hora. Que aí a vida fica sem propósito. Olá, eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Boa noite. Boa noite, gente. Como é que tá? A Mara começou hoje no A Boa Mara Noite. começou, Pois é, ué, tá vendo? A única coisa que eu fazia aqui era dar boa noite, agora nem isso mais. Você tá Mas jogando é as que traças. hoje é um dia especialíssimo, então eu vou começar hoje. Por que especialíssimo, Mara? Ah, Aqueles porque que levantando a bola. Não, é especialíssimo, porque o tema é um tema muito especial, né? E o dia para falar sobre esse tema é muito especial, porque esse episódio vai pro ar. Deixa o Júlio contar, vai. Conta, porque eu também não sei o que você vai contar aí. O tema hoje, vamos para o tema Isso, celebrar. Celebrar o tema O hoje. tema foi proposto por uma ouvinte, a Thaís. Thaís. Isso, foi a Thaís que pediu. Mas tem outro motivo especial que, pelos meus cálculos aqui, o episódio será lançado no dia 23 de março, um dia antes do primeiro aniversário do podcast. Dia 24 de março de 2022, Hoje é dia de festa. a gente lançava o Destino, o primeiro episódio do Então vamos celebrar o destino. Celebremos o Destino. Numa noite gostosa de chuva. Delícia. O pessoal pode estar ouvindo aí no fundo um barulhinho de chuva, né? Que tá gostoso. Olha, puxa vida, se eu soubesse, se eu tivesse feito essas contas como você, eu tinha trazido uma garrafa de vinho e 3 taças, sendo que uma ia colocar suco de uva, porque o Júlio não toma vinho. E a gente ia... Pois é. Mas na verdade também não elogia minha memória, porque eu também não se lembrava. É que eu tenho lá, né? Sim, mas tudo bem, mas de qualquer forma você olhou. Eu consegui né? ver, exatamente. Você Mas olhou. minha memória não. Mas bem que para datas eu sou bom, viu? Mas O que nós esse vamos nosso... celebrar então hoje? Então, primeiro nós estamos celebrando o ano de 9 luas. E aí a gente já pode entrar na ideia de celebrar. Começa, Quantas vai. luas tem num ano? Não são 9, né? Não, claro que não, né? Sim, pois é. Ciclos, né? Conta, faz conta, você é matemático. São 12. daqui. Eu não, cara, não sei nada de lua. São 4 luas por mês, são 12 meses. Não, mas a gente conta 9 luas, no caso, por exemplo, que a gente está falando, são 9 ciclos de 4 luas, não é? Que dariam 36 luas. Isso, 36 luas para 9 meses. Então, 12 meses, 12 luas no nosso esquema do 9, né? Aham. Tá bom, então vamos mudar para 12 luas agora. Então, né, a ideia de celebrar, né, a ideia de festejar um feito, uma conquista, né? Assim, como eu festejo uma conquista. E para isso, primeiro, eu tenho que reconhecer que eu fiz conquistas, né? Porque celebrar a conquista é abrir espaço para novas conquistas. A celebração são ritos, né? Assim, você celebra o aniversário, conquista de mais um ano, né? Você celebra nascimento de filho, você celebra aniversário de 9 luas, conquista de um ciclo, né? Eu conquistei esse ciclo aqui, eu conquistei esta coisa aqui, conquistar um título, celebrar pela conquista de um título. Teve um trabalho, teve todo um trabalho para chegar a um êxtase e ali isso é
isso é honroso que seja festejado. Né? Então, eu acho celebração um negócio maravilhoso. O mar é honroso, desculpa. Assim, é honroso e até indicado, né? Isso, que a por pessoa isso celebre, né? Porque você é como se você colocasse energia no sistema para novas conquistas. Essa coisa estoica de não celebrar pode amornar muito a vida. É para muito poucas pessoas conseguirem viver motivadas sem celebração. A celebração é um mecanismo lindo para gerar motivação. É tipo a gratidão, por exemplo. Isso é uma sinalização de que aquilo é especial e Nossa, podemos repetir. Muito obrigado por esse dia de sol. Isso é uma celebração, né? Muito obrigado por esse dia de sol. Então, para mim, celebração, eu penso igual vocês. Mas eu estava elucubrando sobre o assunto, sabe? Aí eu vou lá na etimologia de novo. Dentre essas várias coisas, tem uma que eu gostei muito, que é acolher. Acolher com festejo. Foi o tema que estava lá no AIS, eu acho. Mas eu me apeguei mais no acolher do que no festejo em si, sabe? Porque eu vi que existe, por exemplo, celebração de uma missa de 7º dia. Eu comemoro o quê aí? E aí eu fui puxando dentro de mim esse meu raciocínio, e quando você falou de energia, essa palavra faltava para fechar a minha ideia, é que celebração para mim é quase um setup. Um setup? Olha. Setup é, eu não celebro porque eu estou alegre, sabe? O celebrar vem antes de estar alegre. Então, quando eu vou numa celebração de uma missa de 7º dia, o celebrar para mim, nesse caso, aí a palavra energia é boa, porque é assim, de fato, terminar um ciclo e eu me recarrego e eu para algo novo que está chegando. E quando isso é colocado num setup da coisa, como se fosse uma fagulha, a celebração é a fagulha de tudo que vai acontecer comigo, seja eu vou acolher, seja na alegria do festejo, seja assim também no momento de reformulação, de luto, que eu acho que talvez seja o mais extremo. Se eu celebro isso, eu não sei qual festejo a vida, mas eu acho que a vida ela fica mais leve, mais vivida, mais vivível. Eu entendo por todas as celebrações que eu faço na minha vida, né? E é um compromisso comigo esse ano de só falar dos temas implicada pessoalmente neles, que essa ideia de processo depois da celebração, de abertura para um novo processo, ou seja, continuidade da vida, e aí vivível, a vida fica mais vivível, é porque você não perde o fio da meada da vida. Né? Celebrar é não perder o fio da meada. Porque quando você não celebra, você interrompe um fluxo. Né? Você interrompe um fluxo. Seja celebrar um luto com um rito qualquer que seja, a missa de 7º dia é um rito católico de dar sequência na vida. Né? Dar sequência na vida. As celebrações, elas dão sequência na vida. Porque elas abrem novas portas. Então, nós podemos encadear o episódio de hoje com uma rememoração do episódio Ciclos. Sim. Né? Porque houve um tempo em que eu bati numa tecla que nós deveríamos aprender a fazer festa de divórcio. Né? E eu vou bater nessa tecla hoje de novo, que pode parecer uma coisa muito louca. Não é. Né? E já é mais normal do que você imagina. É mesmo? Olha que coisa, porque isso deve ter uns 10, 15 anos, eu tinha isso na minha cabeça. As pessoas fazem festa de casamento, celebram. Né? Se nós aprendêssemos... ontem a minha filha me mandou um vídeo, um videozinho pelo Instagram,
de um rapaz, que ele é famoso, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele falando que todo divórcio é uma pequena tragédia. Né? E ele justifica, né, porque que todo divórcio é uma pequena tragédia. Eu concordo, mas se essa pequena tragédia, porque realmente ninguém casa para se desfazer do contrato, do vínculo, né? Mas se esse desfazer-se de um vínculo for feito de uma forma humana e amorosa, precisa ser celebrado, porque você abre vida nova, potência de vida nova para todo mundo. Não é só para o casal. Se tiver filhos, abre para os filhos, né? Os familiares, todo mundo encontra a renovação do fluxo da vida. Né? E eu, pelo próprio trabalho, vejo o quanto divórcios, né? O quanto separações podem tirar o fluxo da vida. Então isso é uma coisa que me povoa o pensamento, e por muito tempo eu defendi essa tese de que se você se divorcia bem, você pode fazer uma festa junto com a pessoa e celebrar, né? E se regozijar mesmo, a palavra é essa, né? Renovar votos um com o outro de que a vida segue. Talvez a diferença dos episódios dos ciclos era ciclos, né? No plural. E o desse é que talvez no primeiro episódio a gente conversou que o fim é necessário, que o fim existe. Isso. E tem gente que não consegue botar o fim. Uhum. E aqui talvez o fim tem que ser celebrado. Isso. Para abrir um novo começo. Novo começo. Né? E a gente está habituado a celebrar só as alegrias, e está certo, tem que celebrar mesmo. Mas às vezes o divórcio, o luto, é duro. O luto sim. Sim momentos. Tem culturas, você vai no México, a cultura da morte lá é muito celebrada. Exato, tem até um filminho, né, que está na Disney, né? Lindo, Viva la Vida, né? Viva la Vida, né? Então talvez para quem gosta de livro, é difícil você ler um livro sem capítulos. Existem livros sem capítulos. Uhum. E você vê que é um livro muito mais denso de Saramago ler. escreve Saramago nem pontua, ele pontua. Nada, é a coisa mais louca do mundo. Fui ler Ensaio da Cegueira uma vez. Agora, quando você capitula, você fecha um capítulo, abre outro capítulo, divide em 14 capítulos, 12, 13. Cada fim de capítulo é uma celebração, né? Exato. E a gente marca, faz meta, né? Vou ler um capítulo. Não é? Você fala assim, hoje vou ler 2 capítulos. Quando você começa a vir o sono, para quem lê à noite como eu, você vai ver quantas páginas faltam para terminar o capítulo. Termina o capítulo, você fala, é uma celebração, né? Meta cumprida, né? Li o capítulo que eu queria ler, né? Ou seja, eu rompi desafios, né? Eu superei coisas. Então, tudo que demanda de nós superação precisa ser celebrado. Outro dia eu estava videozinhos do Instagram, e tinha um que eu gostei, que o cara falava assim, Clóvis, que a sociedade nossa, ela aprendeu, ou ela é forçada a adorar o eterno, o certo, o concreto, o inacabado, o inacabável, né? O inacabável, que é o eterno. O eterno. E a vida é totalmente o contrário disso. A vida é efêmera, a morte é a única coisa certa que a gente tem, né? Então a gente tende a tentar botar o eterno no amor, tentar botar o eterno em coisas que não cabe o eterno. Então o celebrar também é um pouco disso, é você começar a fatiar, né? Fatiar a palavra, e sabendo que eu não vou durar para sempre, eu tenho que comemorar os meus 25 anos, eu tenho que comemorar meus 26, Exato. eu tenho meus 27, eu tenho meus 28, 60, 34, 36, 35, porque são... no fim do todo, a gente vai ter as comemorações dos pedaços das coisas, e cada pedaço é um pedaço totalmente diferente do outro. A gente estava falando aqui mais cedo das nossas adolescências em relação à adolescência atual, né, do Caio e tudo mais, e quando tu olha em retrospectiva, eu pelo menos posso olhar e falar assim,
foi celebrado os meus tempos. E é interessante, hoje não se faz mais álbum de papel, né? Mas é muito gostoso você pegar álbum de fotos, né, da história da vida da gente de papel e ver os aniversários, aquela foto icônica da família na frente do bolo, né, para cantar parabéns, né? Então, é uma celebração e você volta na tua história e você lembra daquele dia e você é capaz de ouvir as vozes das pessoas, você é capaz de sentir o gosto do bolo, que ou foi uma tia, porque antigamente não se comprava bolo fora, se fazia bolo em casa, né? Alguém fazia um bolo de aniversário, né? Eu acho que esse é um lado da celebração. E tem o antagônico da celebração, que é festa toda hora. Que aí a vida fica sem propósito. Concordo. Festa toda hora. Todo fim de semana, vamos fazer uma festa. Então, isso é uma coisa muito atual, né? Muito atual. A gente vive a sociedade da festa, né? E na sociedade da festa, a ideia da celebração, de você ter um momento que é o momento do êxtase mesmo, ela ficou perdida. Porque êxtase toda hora é rotina. Banalismo. E celebração é sair da rotina. Eu crio um espaço de não rotina para celebrar a insistência da rotina até chegar naquele momento em que eu tive uma conquista. Eu acho isso lindo, pensar na ideia de celebração assim. Eu estabeleço uma rotina e muitas vezes até uma rotina rígida para chegar numa conquista. Aí, para quebrar essa rotina, aí eu celebro. Agora, se eu celebro todo fim de semana, se eu faço festa todo fim de semana, eu estou celebrando o quê? Na hora que eu vou fazer uma celebração, eu não sei separar mais o que é celebrar do que é fazer uma festa. Você celebra muito, Marcos? Porque Não. também Tá mudinho Hoje eu tô aqui ele hoje. está aqui me olhando, eu estou tentando entender o que ele está me olhando. Quem vai ver lá no YouTube, né? A descrição do canal, lá no fim está escrito assim: o Galvão aproveita a gravação para fazer terapia. Vocês não viram isso, hein? Não, eu não li isso. Tem isso lá. na descrição do YouTube? Eu escrevi assim. Você está brincando que você escreveu isso? Escrevi e estou aqui reiterando, corroborando isso. Reiterando. Certificando. Porque, assim, eu entendo que eu não tive na minha vida, assim, acho que eu não lembro um momento de celebração na minha vida. Então, eu não tenho aniversário, não tinha festa, não tinha... Essas coisas, tipo assim, umas coisas que eu não estou acostumado, né? Então, tipo, pra você ter uma ideia, né, Júlio? Você gosta de futebol? Meu time passou 50 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. Não dá para celebrar nem o título de campeão do time. Que é o Atlético, né? Ganhou a Libertadores no meio ali e tal, mas campeão brasileiro foi depois de 50 anos, 71, e depois, que eu não vi, e depois em 21. Então, 50 anos depois. Aí... Roubado. Não, pior que não foi, né? Tô brincando. Mas assim, ele não ganhou outros porque foi roubado. Mas aí, inclusive pelo Flamengo. Mas voltando aqui. Por favor. Ao eixo. O Júlio fica mexendo comigo. Tá bom, vai. Vocês dois, voltem para cá. Vem, vamos lá. Vai, vamos celebrar essa questão hoje da celebração. Então, tipo assim, passaram 50 anos, o Atlético foi campeão no final de 21. E eu assisti o jogo e fui dormir. Tipo assim, não teve celebração, não teve... eu não estou acostumado, eu não tenho, assim, o hábito de celebrar. Mas você sabe, eu vou te cortar, mas você vai voltar, guarda aí. Porque a minha terapeuta, não sei se você conhece... Mais ou menos. Uma vez meteu fumão em mim porque eu não celebrava as minhas conquistas. Que ela não nos ouça, eu acho que ela nem não ouve o nosso podcast. Não, ela não ouve. Porque é só a gente que fala. Graças a Deus ela não Mas ouve, um né? dia ela me desceu um sermão porque eu não celebrava as minhas conquistas. Então, eu ainda não tive esse sermão dela, porque eu ainda nem cheguei nesse estágio. Pra você ter uma ideia de como é que tá o negócio. Então, assim... Esse tema não foi ainda tocado. Não foi pauta. Estou passando por um processo agora que uma das coisas que o processo está me cobrando é a falta de celebração, a falta de entusiasmo, a falta de
falei para a Mara, estou no 50-50, né? Tipo assim, sempre no 50%. Então, o colocar 100% na coisa, celebrar talvez até no meu caso, tipo assim, para eu me empolgar, fazer a coisa menos mental, mais no coração. Então a celebração para mim tem esse sentido hoje. É muito louco, porque você se entrega muito nas coisas que você faz, né? A gente trabalhou junto por décadas, vamos dizer assim, quase décadas. E você vê que você se entrega no processo inteiro. Aí quando o processo finaliza, né, o grande finale da coisa, você fala próximo e não celebra isso. Pois é. Eu estou falando de você, mas estou falando de mim também. Porque... Eu fico ouvindo, né? Estou ouvindo vocês dois, estou pensando aqui, gente, como é que pode, né? Uma coisa tão necessária, celebrar é muito necessário. Né? E o quanto muitas pessoas vivem uma vida inteira de conquistas, porque vocês dois são pessoas que tiveram muitas conquistas. E não celebra a conquista. É incrível isso. Não é porque é vida de conquista mesmo. Não, claro. Todos dois, eu conheço a história dos dois. Cada um de um jeito, né, com movimentos diferentes. Uma porção de conquista, uma história que sai daqui, sai do ponto A e chega no ponto Z, subindo escada, sem celebração. Tomou, Galvão, só para você. Estou recebendo. Não, é verdade. Então, assim, a gente precisa aprender a celebrar mesmo, tem que aprender a celebrar. A gente tem que saber escolher as pessoas com quem a gente celebra as coisas. Né? Que é um outro ponto que hoje eu vejo que festa de aniversário chama um monte de gente, chama todo mundo. Não! Quem esteve com você neste ano que você está celebrando, que findou, e que junto com você passou desafios, viu você superar desafios, te impulsionou para superar desafios, são essas pessoas com quem você tem que celebrar. Porque a celebração, para existir, ela precisa ter valor para todo mundo que está ali. Ou então celebra sozinho. Mas celebra. Mas sozinho. Maravilhoso celebrar. Já fiz várias celebrações sozinhas. Várias. De dar pulo, gritar. Celebra com pessoas que sabem o sentido daquilo que está sendo celebrado. E por que você acha que existe esse comedimento de não celebrar? Ou de, vou usar puta merda, meu time ganhou, eu tô felicíssimo, mas eu deito e vou dormir. Esse contraste, esse comedimento. Tem muitas famílias que são comedidas na expressão dos seus sentimentos. E aí independe de ser um sentimento de dor ou um sentimento de prazer. Né? E nós vamos assistindo, porque para celebrar não precisa ter dinheiro. Sim. Né? Dizer, bolo de aniversário, por exemplo. Né? Não precisa. Pode ser um biscoito creme cracker, você põe um palito no meio, acende o palito, canta parabéns. Mas é a importância que dá para a manifestação da vida. Né? Porque você celebra porque algo da vida teve uma importância muito grande. Então, um time de futebol ganhou, para quem torce para aquele time e gosta de futebol, aquilo é um aporte de vitalidade para o próximo ano do time. É um aporte de vitalidade para que o torcedor se mantenha ali firme. Né? É um aporte de vitalidade para outras coisas da vida porque o teu time de futebol ganhou. Não é só por causa do time. Aquilo te dá um aporte de vitalidade para você ir para o dia seguinte para o trabalho. Nossa, meu time ganhou. Eu ouço isso muito. Opa. Tem gente que chega na terapia e fala, nossa, eu estou muito feliz hoje. Por quê? Porque meu time ganhou. Você fala, tá bom. Isso para mim não tem importância nenhuma, mas eu compreendo isso como algo importante. Né? Então, por que algumas pessoas não celebram, não sabem celebrar, não valorizam a celebração? Porque aprenderam a manter o que impulsiona a vida embotado. Fica aqui dentro. Fica embotado. A hora que descobrir, e é descobrir, gente, porque a hora que celebrar,
vai ver o quanto vai conquistar mais. Porque não dá para as coisas serem todas iguais. Ah, meu time ganhou. Ah, troquei de carro. Como assim troquei de carro? Por que trocou então? Se isso é tão desimportante assim, por que você trocou de carro? Eu me lembro, eu joguei vôlei quando fui adolescente. Joguei bem até. Seleção brasileira, celebre, por favor. Não, seleção mineira. Mineira, é verdade. É. E na época tinha um tênis, né? Eram 2 tênis famosos que os grandes jogadores usavam para jogar, né? Era o sonho de qualquer atleta de vôlei, era ter um desses 2 tênis. Ou era um Mizuno, ou era um Tiger. Eles eram maravilhosos. E óbvio que, enquanto você não tem nem ideia do que é calçar, mas você sonha com o seu pé dentro de um tênis Mizuno ou de um tênis Tiger. E eu ganhei um tênis Mizuno de presente do presidente da Caldense. Quando ele me deu a sacolinha, porque ele vinha dentro de uma sacolinha de tecido, né, escrita Mizuno, aí você abria aquela sacolinha, que hoje é super comum, todo mundo compra sapato meio na sacolinha naquela época, não. Quando eu abri, que eu olhei, porque eu achei que fosse só a sacolinha com um tênis Olympus. Convencional. Né, um bom tênis de jogar vôlei, mas não, nunca imaginei. Quando eu abri, eu tirei aquele Mizuno amarelo, com uma lista branca, que eu olhei aquilo. Eu pulava tanto na quadra, mas eu pulava. Aquilo para mim foi eu não conseguia me segurar ali dentro, né? E aquele tênis era assim, ó, eu usava só para jogar. Eu sentava no vestiário antes de começar o jogo, pegava a mochila, tirava o tênis de dentro da mochila, abria aquela sacolinha com todo o cuidado, tirava o tênis, calçava e ia para a quadra. Acabava o jogo, eu entrava no vestiário, eu não andava ali, não. Tirava o tênis. Então, por quê? Porque aquilo era uma celebração usar aquele negócio. Eu tinha certeza que eu jogava melhor com aquele tênis. Né? Então, por que a gente não celebra? Para que a gente fica com um sentimento embotado, com vergonha de botar para fora? Olha a palavra aí. Né? Com vergonha de pôr para fora. Vergonha? Você acha que é vergonha? Não, no meu caso, né? Ah, no seu caso é vergonha. Total. Não, mas tem muita gente que não celebra, que não dá aquele grito uhul, porque tem vergonha. Não, pode ser. Ô, Mário, você acha que isso tem a ver com... também tem. Eu acho que no meu caso também tem vergonha aí. Dá licença que eu vou fazer terapia agora. Zoeira. Enfim, mas tipo, eu vejo, por exemplo, pais, né? Dizendo pro filho assim, a criança, ela dá um grito ou faz alguma coisa um pouco fora do normal, o pai já grita para a criança voltar pro centro dela ali e tal, né? E eu vejo que isso pode ser uma maneira de ir contendo a pessoa, né? Então, assim, de fazer com que as pessoas, o moleque vai ficando sem muita expressão, porque no momento em que se expressou foi contido e aí vai perdendo. Então, tipo assim, aí esse moleque vai para a Europa, por exemplo, chega lá em Paris, olha para a Torre Eiffel e fala, ok. Olha, fera. a Torre Eiffel. Nossa. Como assim a Torre Eiffel? Você está em Paris, meu querido, você saiu do Brasil. Né? Você conquistou estar aqui. Por mais comum que isso seja hoje, não é tão comum quanto parece. É uma coisa para ser celebrada. Aí eu já fui lá algumas vezes, mas em nenhuma vez eu comemorei. E agora, com o processo agora, a gente vai viajar em abril para a Itália. Deve ser a 4ª ou 5ª vez que eu estou indo na Itália. É minha primeira mas vez. Eu vou celebrar com vocês essa primeira vez. Eu quero encher a cara de vinho lá. Aí, tá vendo, Júlio? Vamos pular da torre de Pisa. Ponte Vecchia. Da Ponte Vecchia. Daqui a pouco. Ponte Vecchia é perigoso pular. Eu acho que lá, tem um outro lado do embotamento da celebração, que é
não manifestar para as pessoas as suas conquistas, para que as pessoas não tenham inveja de você. Então não comemore. A Marvel tá baixinha, você viu até. Não, para fazer isso não pode ser alto. Tem gente que fala isso assim, não conte para ninguém seus planos, porque... Não conte para ninguém seus planos, não conte para ninguém suas conquistas. Saiba para quem você conta suas conquistas. Eu concordo que a gente tem que saber para quem a gente conta, mas tem que celebrar, conta e celebra, escolhe. É só um que eu confio, então celebra com um. Porque ninguém... Isso é uma outra coisa, ninguém tem conquista sozinho, então a celebração ela pode ser sempre junto com alguém. Porque ninguém conquista nada. Eu vou acordar amanhã, né? Se tudo der certo de hoje para amanhã, eu vou acordar amanhã e isso é uma conquista. Mara, uma coisa que eu tenho feito, de uns dias para cá, eu tenho comemorado uma noite bem dormida, por exemplo. Isso, eu mas tenho é uma acordado conquista. numa felicidade, assim. Eu acordo pela manhã e agradeço. Olha só, que bacana, eu acordei e estou ganhando um novo dia. Então, eu conquistei. E chegar no término de um dia, com todos os desafios que o dia oferece, alguns dias maiores desafios, outros dias menores desafios, mas nunca sem desafios, porque se não tem desafio não tem continuidade de vida. Como que você encerra um dia e não celebra? Como? Acho que um pouco disso está porque a gente não fica muito no presente também, né, Mara? Boa. A gente não comemora. Meu aniversário, eu quero celebrar os meus 19 anos. Pô, você está com 36, você não celebra o passado. Assim como você não vai celebrar o futuro. Você celebra o seu aniversário porque naquele dia você está fazendo 25, 30, 35, 36 anos. E aí a gente fica tão preso... Que dia que você faz aniversário? 22 de março. Nossa, tá perto, Tá hein? pertinho. 23, 24 é o episódio. Tá pertinho. Eu não ia falar pra ninguém, mas agora você já falou. Agora todo mundo sabe. Eu Gente, escondi 22 a gente vai de março é celebrar aniversário isso aí? do Júlio. para não celebrar. Mas assim, como a gente não... por exemplo, você usou o exemplo do acordar e celebrar, acordar o novo dia. Você acorda já pensando no desafio da tarde, no que foi ontem, no que você vai fazer amanhã. Pois é. Você não celebra nada mesmo, porque o teu time ganha, você está pensando mais ano que vem vai ser mais difícil, porque o meu adversário vai contratar tal jogador, eu vou perder tal jogador. Aí você vai estar sempre no passado e no futuro, e celebração, para mim não, acho que celebração é algo presente. É algo presente, mas que tem sempre um tom de retrospectiva. Em que sentido? Culturalmente, nós estamos habituados por uma cultura cristã distorcida, né? De fazer retrospectiva, e não só cristã, mas de fazer retrospectiva só dos fatos que foram desagradáveis. Todo mundo tem na ponta da língua uma retrospectiva de momentos difíceis. Pode sentar com qualquer grupo que vocês quiserem. Não, se assistir aquelas retrospectivas de fim de ano, é só catástrofe. Pronto. Ou então a jornada do herói. Aí aparece lá um pouquinho de... Celebra, mas na narrativa tem que ter um monte de tragédia junto para falar, venci. Na jornada do herói, o que você vê é superação de desafios. Se for bem feita, a narrativa sendo a narrativa de uma jornada de herói. Porque para você chegar a encontrar o elixir, né, que é tem uma queda, não tem que ter uma celebração da jornada do herói, você encontra o cálice para tomar o elixir, você superou alguns desafios e difíceis desafios. Aí, fazer a retrospectiva dos desafios é uma coisa. Agora, fazer retrospectiva o tempo todo das dores e das desgraças, você vai celebrar o quê? Há uma diferença entre fazer retrospectiva de superação e fazer retrospectiva de momentos difíceis. Porque se eu reconheço no momento difícil a superação, ok fazer retrospectiva. Mas isso é um aprendizado e poucos de nós aprendeu no fazer retrospectiva da vida, olhar o desafio como superado. Concordo. E não o desafio como
memória de dor. Senão a pessoa vai lá mexer e apertar gatilho, né? Isso, exatamente. É isso. E aí você vai comemorar o quê no fim do dia, por exemplo? Nossa, estou um caco hoje. Não é assim que as pessoas falam? Mas é, gente. Mas isso não. Nossa, o dia hoje foi estressante. Hoje o dia vai ser pauleira. Ou então acorda assim, olha na agenda. Nossa, o dia hoje promete. Mas promete, já está. Esse promete pelo tom e pela feição. Você já sabe o que é que a pessoa está esperando do dia. Então, antes do dia começar, você antecipa desgraças. E quando o dia termina, você faz retrospectiva de dores. E aí você diz, estou um caco. Nossa, o dia foi o dia, hein? O dia. Você não vê que você chegou ao fim dele e que aquilo que foi desgastante, estressante, foi superado. E aí, findar um dia merece uma celebração. Omar, essa questão mesmo, assim, as pessoas, elas estão habituadas a fazer o contrário da celebração. Quando você conversa com a pessoa, e aí, como é que você tá? A pessoa já te responde, vamos levando, como é que tá a vida? Tá boa, né, tal. A pessoa nunca tá com aquele entusiasmo, né, falando da vida. Essa semana eu escutei uma, eu estava caminhando no parque de manhã, encontrei uma pessoa e perguntei, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Essa pessoa me respondeu, virando para não fritar. Eu falei, que isso? 6h45 da manhã. Eu gostei dessa. Virando para não fritar. Falei, não estou acreditando. Aí eu reagi desta forma que estou reagindo aqui agora. Tava um céu azul, não tinha uma nuvem no céu. Aí eu virei para a pessoa e falei, você já olhou para cima? Tava uma coisa o parque, maravilhoso, uma luz linda, o passarinho cantando, e eu caminhando ali, rezando, agradecendo, celebrando o dia, né? Junto com a cantoria do passarinho, estava eu celebrando junto, e aí a pessoa me diz, estou virando para não fritar. Falei, caramba. A senhora tem que entender que a senhora está num ponto fora da curva nesse sentido, porque não é aquela pessoa que está errada, no caso, ela não está fora da média. A exceção... Ela está na média, a exceção aqui é você. Não, gente, não é possível, uma manhã daquela. Sinto muito, meu amigo. Virando para não fritar. Bem-vinda à vida, viu, Mara? Caramba, virando para não fritar com uma manhã Como daquela. dizia um amigo meu, a vida não é uma cestezinha com uma cestinha de flores. Não. Eu já esqueci, sabe que... Você... Aprendi a andar numa cestinha. Olha o gatilho. Eles me disseram isso. Tô te zoando por causa disso. Eu tive que ouvir cada uma na vida já, gente, inclusive isso. Está pensando que a vida é uma bicicletinha ceci de cestinha cheia de florzinha? Não é assim, não tem uma música que fala assim, tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar caminhador? Então, dá licença, não vem ficar esfregando sua felicidade na cara de ninguém, não. Mas é de celebrar mesmo, né? Então, eu posso dizer, da minha parte, né, eu quero dizer assim que eu estou num período agora de entender muito essa questão da celebração. Quando propuseram o tema, eu falei, legal, porque eu estou no momento de dizer que eu estou no momento de celebrar. Por quê? Porque eu nunca celebrei, nunca. Então eu sou uma pessoa... A última vez que eu lembro de celebrar alguma coisa é um hat-trick aqui no... O quê? No radar. Então tem 3 radares na sequência e eu acertei 60 nos 3. Aí isso é um hat-trick, né? Então... Entendeu? Entendi. Então, é uma coisa, tenta para você ver, é para comemorar. Mas foi uma coisa que eu lembro de no carro, eu, o Caetano e o Murilo, a gente gritar muito, porque a gente conseguiu fazer o hat-trick. Então, assim, tirando isso, eu não consigo lembrar de celebrar, a não ser agora, com a questão do entender o valor de uma noite de sono inteira, bonita, bem dormidinha, né, e celebrar essa noite de sono e agradecer muito e tal, e realmente vibrar na hora que eu acordo. Então eu estou tendo assim uns insights de como a coisa funciona. Eu falo que se a gente fosse hoje fazer um e-book... Mas o quê? Um e-book. E-book, tá. Fazer um e-book faz retrospectiva do teu dia. Olha as coisas que você superou. Que foram superadas, porque foram superadas muitas coisas durante um dia. Desafios que foram superados.
Se você estiver sozinho, celebra. Se estiver junto, conta para com quem você está as coisas que você superou e pede que o outro conte para você o que ele superou. Experimenta a sensação gostosa que dá de quando você compartilha com alguém as coisas que você superou no final do dia. E se você não tem com quem compartilhar, isso não impede de celebrar de jeito nenhum, posso ser um exemplo vivo disso, conta para você mesmo. Olha, hoje eu superei isso, eu superei isso, eu superei isso. Uau! Nossa, agora isso que você falou me tocou fundo aqui, né? Porque você falou de vergonha, né? Eu vou usar talvez o que pegou você, a mim pega, estamos aqui no divã, a achar que o que eu fiz durante o dia é irrelevante para outra pessoa. Então, quando você fala assim, ó, conta, eu falo assim, não, mas eu vou chegar à noite para namorada e contar que o dia, pô, mas as pequenas conquistas, né, do dia e aí eu falo assim, não, isso é irrelevante, eu preciso contar coisas maiores e talvez esteja aí o grande pecado, né? Sabe o que já aconteceu isso comigo? Uma pessoa que inclusive ouve esse podcast, gosta do podcast, e ela uma vez falou assim para mim, tá sempre eu tô te ligando para contar minhas coisas e tal, você nunca me conta nada, que eu vou parar de te ligar. Aí eu falei assim, é que eu não tenho nada de interessante para te contar. Exatamente. Eu acho que é tudo não? irrelevante. Ela falou assim, como assim? Né? Tanta coisa que acontece, eu não vejo nada, que eu vou te chamar para dizer assim, olha, hoje eu viajei para tal lugar. Para mim é uma coisa corriqueira e para ela é uma coisa interessante. Para você é uma pode coisa ser. corriqueira viajar, tá? Você viaja frequentemente. Mas em todas as viagens que você faz, você supera algum desafio. Sim. Isso não é irrelevante. Viajar é corriqueiro, mas o que acontece durante a viagem não é corriqueiro. O que acontece durante a viagem é celebrável. Quando a gente pensa isso, né, como o Júlio falou, como você falou, não tem nada de relevante para te contar sobre o meu dia. O que você está dizendo para você é que a sua vida é sem graça. Aproveitar e mandar um abraço para a Luciana, que é ela que é a personagem dessa conversa, Né? minha interlocutora. Eu já tive DRs com uma ex-namorada por causa disso. Mas é claro, Tô sendo franco aqui. porque é muito chato você conta seu dia e a outra pessoa do lado de lá, não tem nada para contar. Como não tem nada para contar? Você não fez nada, você não saiu da cama hoje, você ficou deitado. Ficou em coma, né? Não, tem como, eu estou falando com você como, né? Você nem pensou coisas legais, nem superou desafios no seu próprio pensamento, de estar pensando bobagem e em seguida querer colocar um pensamento que seja mais produtivo para não nutrir um pensamento. Isso tem que ser celebrado. Então você não concorda comigo lá, já indo pro... Não sei se está indo para o fim, mas lá no início da nossa prosa, que o celebrar está no setup do ser humano? Sim. Porque se você celebra o teu dia, você vai celebrar o teu mês, você vai celebrar o teu aniversário, e aí a tua existência vai ser uma grande celebração. Exatamente. Né? E aí a vida é uma festa. Exatamente. Podemos morrer Mas felizes. é uma festa celebrada com sentido. E não uma festa todo fim de semana sem sentido nenhum. Eu me lembro que no velório do meu tio, eu perdi um tio há 2 anos, um tio muito querido. Não é o Leto, é o tio mais novo agora. E eu me lembro, olha que loucura, no velório dele, os primos, né, sentados contando histórias alegres, porque ele era um tio muito divertido, né? E a gente ria no velório das histórias que ele contava, das aventuras. Ele também viajava muito, né, para o mundo, assim. E depois a gente falava, não, a gente chorou, é triste, mas foi muito celebrado, assim, a primeira passagem dele, o tempo dele aqui, né, e é óbvio que estava enlutado, mas a gente não deixou de celebrar o que foi a experiência de tê-lo aqui, né. Dá para celebrar, por mais que o momento seja duro e tudo mais. Tem gente que acha um desrespeito isso, né? A pessoa ficar contando história e rindo. Eu já presenciei isso, né?
A pessoa achar que isso é um desrespeito. Mas Na quando não... Na Bahia rola uma festa, né? Eu não sei se é assim ainda. Lembra da novela Renascer? Quem não se lembra da novela Renascer? Eu não lembro. Né? É forrozão lá. Forró não é forró, mas estão velando o cara na sala e tá rolando uma festa lá fora. Né? Celebra. O que eu queria dizer da questão da celebração aqui também, que você estava dizendo, Marta? Não sei. Que a celebração, é a questão da medida, né? Como achar a medida? Porque, tipo assim, você fala, também se fazer festa toda semana não é interessante. Mas se a pessoa tiver realmente alguma coisa para celebrar toda semana, o que você está dizendo é outra coisa, né? Não, tipo eu não estou falando de celebração, estou falando de festa. Vamos fazer festa. É o vazio. É o vazio. É o vazio. Vamos na festa. Vamos numa festa. É um sem propósito da Qual coisa. o propósito? Eu celebro todo dia. Mas a pessoa pode colocar um propósito nessa festa. Se ela soubesse colocar, talvez a festa fosse mais proveitosa. Exato. Mas aí é a construção de uma celebração. Aí eu vou reunir pessoas para celebrar aquela semana ou celebrar algo daquela semana que tem sentido para todo mundo que está ali. Porque, gente, nada gera mais abertura para depressão, para pânico, do que vida sem sentido. Podemos dizer isso de um outro jeito. Nada gera tanta depressão, angústia, pânico, quanto vida não celebrada. Porque é olhar para a vida e não ver sentido na vida. 1 dia, 2 dias, 3 dias. É super legal o que eu faço. Tá dando certo o que eu faço. Oi. E é muito louco, porque a gente vê isso em profusão com pessoas que a gente acha que é o suprassumo da alegria, porque tem dinheiro, tem fama, tem mulheres, tem quem quiser, tem a mídia, tem tudo. E os caras por dentro, você até acha que a vida dele é uma festa, mas por dentro ele está corroído, carcomido. Foi o testemunho da Gisele Bündchen. No livro maravilhoso, lindo, né? De agora transformar a vida numa celebração. Né? Porque ela não celebrava, a vida não tinha, foi ficando porosa, sem sentido, com conquista uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma mulher linda, né? Exato. Conhecida, com a imagem conhecida mundialmente. Se você não põe sentido, para que a gente vai viver se não celebrar? Para quê? Omar, a vida é uma construção dessas coisas, né? Do tipo assim, a gente tem que ficar muito atento com o que a gente cultiva dentro da gente, nos detalhezinhos, no dia a dia, né? Porque isso vai tecendo essa rede que, no fim das contas, pode ser uma rede que prende a gente, né? Isso. E assim, por experiência própria, né? Eu vim construindo, né, com as minhas coisas, assim... Bom, qual é o meu propósito? Realizar isso, realizar aquilo, realizar, e vem realizando. Claro. E chegou numa situação que nem diz o João, que é um companheiro de viagem, né? Ele fala assim, tem uma raiva dessa vida, ele tem 25 anos. Porra. Eu tenho uma raiva dessa vida que tudo dá certo, brincando, né? Porque, tipo assim, as coisas acontecem para ele, porque ele realmente tem uma maneira de se posicionar na vida que é muito interessante, de proatividade, de realização, de fazer as coisas. Então, assim, essa questão de que a vida, em que tudo dá certo é uma chatice, né? Ela tem por trás aí uma história de não celebração, né? Porque está dando tudo certo. Por que você vai celebrar coisas que estão dando certo se é o corriqueiro, né? Para poder continuar dando certo. Sim, né? mas eu estou dizendo na cabeça dessa pessoa aqui, por exemplo. Então, tipo assim, não faz diferença. Isso não... E fez. Então, assim, o meu testemunho aqui, né, no final da coisa, faz diferença. Eu estou sendo convidado, né, quase que intimado para fazer esse tipo de celebração, inclusive a Mara falar, vamos fazer uma festa toda semana, né? Eu preciso participar de uma festa
pelo menos a cada ano, que seja, já seria alguma coisa, né? Claro. Porque mas também tem não que dar sou o de primeiro festa, passo. então, tipo assim, a coisa vai ficando tão curtinha, né? A corrente do cachorrinho, ela fica tão curta, fica um círculo pequeno, né? E que agora tem que romper essa corrente para o negócio poder funcionar, mas de qualquer maneira, assim, não caiam na armadilha de não celebrar as coisas, de não cultivar a alegria dentro de si por achar ou por vergonha de se manifestar a alegria, a felicidade e tal. Eu Né? quero agradecer a Thaís pela sugestão do tema, Sim. né, mesmo, porque é um tema muito rico e um tema que cura a depressão. Celebrar cura a depressão, celebrar cura pânico, celebrar cura desmotivação, celebrar cura vida sem propósito. Porque celebrar é viver. Né? Existência. Para mim, a palavra final é essa: celebração não é fim. Para mim, celebração é início. É oferecer etapa, essa etapa. E é acolhimento. E quando você acolhe bem, daquele colo fofinho, carinhoso, não é só na alegria. A alegria está imbricada ali, mas até em momentos de dor, momentos difíceis, cabe-se celebração quando está na tua estrutura, no teu setup. Muito bem, um beijo para todo mundo. Parabéns, Nove Luas. E vamos comemorar, porque hoje é dia de festa por aqui. Acho que a gente vai tomar um copo de kefir cada um, já que não tem. O meu já está tomado. Né? Vamos agradecer o pessoal, né? Um beijo, obrigado por um ano de receptividade, de audiência, de Isso, algumas pessoas bem fiéis nesse sentido. Né? Vamos agradecer. Quero agradecer o Marcos e o Júlio pela companhia aqui. Isso aqui, vocês não têm ideia de que festa que é. Desde a hora que a gente chega, né, no bastidor, as conversas pequenininhas, é tudo muito gostoso, muito bom. E assim, também quero agradecer o pessoal que acompanha a gente, né? Que é um número hoje ainda pequeno, digamos assim, mas ao mesmo para a gente muito expressivo já, né? Sim. Então, digamos aí que, Júlio, assim, já tem uns 5.000 views de cada episódio, não, de todos os episódios? Né? Mas são quase 10 já. Então, ó, é para celebrar mesmo, hein? Então, sim. 10 mil escutadas no quase negócio. 10, episódio no ouro. Tudo bem que o episódio mais ouvido até hoje é o que eu não participei, mas isso não é de celebrar, ok? Mas talvez esse seja o próximo mais ouvido. Amém. E hoje é dia de fazer dancinha, né? Não é aquele negócio de fazer dancinha. Eu não posso fazer, que eu tenho vergonha. O problema é seu. Obrigado também para todo mundo, para vocês dois, obviamente, por esse um ano de Nove Luas. Para mim tem sido transformador em tudo que tem me acontecido nesses últimos 12 meses. Mas eu fico muito feliz mesmo de ver isso chegando para pessoas que eu nunca pensei que conheceria. E de repente você vê lá uma carinha e fala, quem é essa pessoa? E a pessoa está te ouvindo ou nos ouvindo, né? E às vezes é uma frase, são 2 minutos de um episódio, é um episódio dentre mais de 50 que tocou lá e fez diferença. Então, tá pago. Isso né? é motivo para ser celebrado. Sempre, para vida. E eu quero também dizer o seguinte, eu quero lançar aqui um tema para a gente falar sobre, que é vergonha, né? Vergonha. Que é um tema interessante. E eu estava vendo uma escala de frequências, né? Até a questão de sons. Então, o som da alegria, não sei o que, um som, uma quantidade de hertz que exprime essa coisa. Sei que assim, a vergonha, ela tá ela tá abaixo do ódio, abaixo de tudo. Ela é a frequência mais baixa que tem na escala dessa... Porque ela é não manifestação quase, né? Então guarda isso. Vamos guardar. Isso aqui é um teaserzinho pro Teaser é ótimo. Gente, um beijo, viu? Olha, aí onde vocês estiverem, celebrem com a gente o dia de hoje. Um beijo. Tchau. Tchau.